Olá, povo de Deus! Hoje teremos a nossa lição da Escola Dominical, que vai falar de um tema muito importante. O nosso tema hoje é do arrependimento para a vida. E eu quero ler o que está em Atos, capítulo 11, os versos 17 e 18. Dizem assim: Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, esse é o nosso assunto: arrependimento para a vida. E é preciso que entendamos alguns elementos importantes acerca desta doutrina. Lembrando que o arrependimento, ele acontece pela primeira vez quando nós nos rendemos a Cristo, quando respondemos positivamente à mensagem do Evangelho e continua ao longo da nossa vida. A Escritura Sagrada diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra ali, confessar, é reconhecer, o que, obviamente, traz para si também o arrependimento. O arrependimento é esse elemento que faz com que ofereçamos a nossa vida ao Senhor Deus, para que haja confissão de pecados e em Cristo sejamos todos perdoados. Então, aqui o nosso capítulo 15 da nossa confissão de fé vai tratar desse assunto. E eu gostaria de trazer aqui 5 pontos para a nossa compreensão. O primeiro ponto é a própria definição de arrependimento. O que significa arrependimento para nós? E os artigos que vão responder a essa pergunta é o primeiro e o segundo. E eu quero ler aqui com os irmãos. O artigo primeiro diz assim: o arrependimento para a vida é uma graça evangélica, doutrina esta que deve ser pregada por todo ministro do Evangelho, tanto quanto a da fé em Cristo. Então, o que a nossa confissão de fé está dizendo é que o arrependimento para a vida é uma graça que nos pertence, nós que estamos ligados ao Evangelho. E que, portanto, os pregadores, os ministros, eles devem pregar sempre acerca do arrependimento, tanto quanto eles pregam a fé em Cristo Jesus. Então, vejam como nessa definição já percebemos a importância deste tema, principalmente no que diz respeito à pregação do Evangelho. E isso é verdade. Se olharmos, por exemplo, para o Velho Testamento, vamos perceber que os profetas ali, eles pregavam muito acerca do arrependimento. João Batista, que foi o último grande profeta do Velho Testamento, ele pregou sobre o quê? Pregou sobre arrependimento, inclusive acompanhado de um ritual específico ali ao seu ministério, que era o batismo para arrependimento. Então, esse tema, de fato, ele é muito importante. Mas, continuando a definição do que seria o arrependimento, o artigo 2 diz assim: movido pelo reconhecimento e pelo sentimento, não só do perigo, mas também da impureza e odiosidade do pecado, como contrário à santa natureza e justa lei de Deus, e ao apreender a misericórdia divina manifestada em Cristo aos que são penitentes, o pecador, pelo arrependimento, de tal maneira sente e abomina os seus pecados, que deixando-os, se volta para Deus, com a intenção de andar com Ele em todos os caminhos de seus mandamentos e esforçando-se para isso. Então, uma outra definição que temos aqui com relação ao arrependimento é que ele faz com que nós desenvolvamos no nosso coração ódio pelo pecado, asco pelo pecado.
E é exatamente isso que faz o Espírito Santo na nossa vida e no nosso coração. Então, lidar com o pecado no que diz respeito ao perdão e que passa pelo arrependimento, esse arrependimento vai mostrar o grande diferencial. Então, não basta apenas saber que pecamos, mas é olhar para aquele pecado com ódio. Por quê? Porque aquele pecado, ele nos afasta do Senhor, ele afronta Cristo e ele faz com que tenhamos uma vida que não glorifica ao Senhor Deus. Então, quando nós pensamos aqui na definição do arrependimento, como diz aqui os nossos símbolos de fé, isso deve ser visto como um elemento que nos leva a odiar o pecado, a saber o que o pecado faz na nossa vida e buscar então em Cristo Jesus a comunhão, retomar esta comunhão. O arrependimento vai demonstrar exatamente isto, porque às vezes algumas pessoas elas desenvolvem um cinismo, né, em seu coração, na sua mente, e por vezes o pecado ele já não causa mais nenhum problema no seu coração e na sua mente. Mas vejam, é necessário que haja arrependimento e que este arrependimento demonstre tanto o nosso ódio pelo pecado, como também o nosso desejo de estar em Cristo Jesus. Me refiro aqui, obviamente, à comunhão. E aí nós vamos perceber que, de fato, existe uma grande necessidade de arrependimento da nossa parte. Isso me faz lembrar a necessidade que temos de nos derramar na oração, reconhecendo, portanto, o nosso mal. E para entender isso, o artigo 3, ele nos esclarece, diz assim: ainda que não devamos confiar no arrependimento como sendo de algum modo uma satisfação pelo pecado, ou em qualquer sentido a causa do perdão dele, o que é ato da livre graça de Deus em Cristo, contudo, ele é de tal modo necessário aos pecadores que sem ele ninguém poderá esperar o perdão. Aqui é outro ponto também muito importante. O que nos perdoa é a graça de Deus em Cristo Jesus, não é o arrependimento. O arrependimento, ele não tem esse poder. O arrependimento é um sentimento profundo e forte que nasce no nosso coração. Então é importante entender que quem nos perdoa é Deus em Cristo Jesus, mas este perdão, ele só vem a nós por meio do arrependimento. É um paralelo que podemos fazer, inclusive, com a fé, que nós estudamos semana passada. A fé em si, como um fim em si mesmo, ela não salva, mas ela é necessária para a salvação. A mesma coisa o arrependimento. O arrependimento em si não nos perdoa, mas o arrependimento ele é necessário para que alcancemos o perdão do Senhor. Então, devemos ter isso em nossa mente. E aí é que vamos entender a importância de desenvolver do nosso coração um asco, uma repulsa pelo pecado. Porque nós sabemos o que o pecado causa na nossa vida, a maneira como ele afronta o Senhor e também nos afasta da comunhão com Ele. E prejudica também irmãos e pessoas que estão ao nosso redor, a começar pela nossa família. Então devemos sim desenvolver esse sentimento bem negativo, bem odioso com relação ao pecado. Então, isso deve acontecer por meio do arrependimento e demonstra a necessidade desse arrependimento na nossa vida. Em terceiro lugar, devemos também entender a extensão desse arrependimento, até onde ele se estende. E aí nós vamos encontrar a resposta no capítulo 5 da nossa confissão de fé. Diz o seguinte: os homens não devem se contentar com um arrependimento geral, mas é dever de todos procurar arrepender-se particularmente de cada um
de seus pecados. Já viram aquele tipo de oração quando alguém vai orar, né? Alguém pede para um irmão orar e diz assim: ah, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados, perdoa. Aí dá vontade de, né, bater no ombro dele e perguntar assim: irmão, que pecado? Você está pedindo perdão para que tipo de pecado cometido por você? É diferente, claro, quando um irmão, por exemplo, ele ora na igreja, convidamos um presbítero para orar no culto e ele ora pelos pecados da igreja, e é outra coisa. Quando ele diz: Senhor, perdoa o pecado do teu povo, etc, etc. Porque ele não conhece, mas ele sabe que existe, que há ali no nosso meio pessoas que estão em pecado, então ele faz a oração demonstrando boa vontade para que Deus perdoe os pecados ali presentes na vida dos irmãos. Isso é uma coisa. Eu estou falando é quando esse irmão ele ora por si. Aí ele está orando por si e diz assim: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Não. O arrependimento, ele nos leva ao pecado. Ele nos leva à nossa falta. Devemos, como diz a Escritura Sagrada, lembrar de onde caímos e ali tratar essa questão. Veja, o nosso símbolo de fé diz claramente: os homens não devem se contentar com um arrependimento geral, mas é dever de todos procurar arrepender-se particularmente de cada um dos seus pecados. Ele precisa se lembrar. Ele pode até na sua oração dizer: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. E lá no coração dele, ele saber exatamente do que se trata. Por isso, quando eu falo sobre essa oração, não é para a gente ficar julgando, não. De repente estamos numa reunião de oração e um irmão está ali ao nosso lado e ele ora por si dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados. Aí você vai dizendo no seu coração: ih, tá vendo? Que pecado, irmão, onde você pecou? Não devemos julgar o coração de ninguém. Às vezes, esse irmão ora dessa forma, mas no coração dele ele está se lembrando do pecado e está colocando diante do Senhor ali, secretamente ou de maneira discreta. Mas quando oramos para pedir perdão do nosso pecado e manifestamos o nosso arrependimento, ainda que as nossas palavras sejam discretas e mais gerais, mas o meu coração precisa saber qual é exatamente o pecado ou os pecados pelos quais eu estou me arrependendo e estou pedindo perdão ao meu Deus. Então essa é a extensão do arrependimento. Alcança o meu pecado para que eu possa ser tratado. O quarto ponto que a nossa confissão de fé traz aqui no capítulo 15, acerca do arrependimento para a vida, é a eficácia deste arrependimento. Maravilhoso esse ponto. É o ponto 4, é o artigo 4, e diz assim, o nosso símbolo de fé: como não há pecado tão pequeno que não mereça a condenação, assim também não há pecado tão grande que possa trazer a condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Muito interessante esse ponto. Esse ponto está dizendo, em primeiro lugar, que sim, existe diferença de pecado para com pecado. Existe. Existem pecados que são piores do que outros. Inclusive, fica muito claro pelos nossos símbolos de fé que pecados cometidos deliberadamente no dia do Senhor são piores do que os cometidos em outros dias. Porque o dia do Senhor é um dia onde eu conscientemente devo me consagrar e devo estar diante do Senhor. Claro que, às vezes, posso de fato pecar, mas aí me arrepender, pedir perdão ao Senhor e estabelecer a minha comunhão com Ele. Então, existe sim, porque quando eu era menor, quando eu era pequeno, eu ouvia muito, né, os crentes dizendo assim: não existe pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. Não, peraí, que tudo é pecado é verdade, mas existem pecados que são menores ou maiores. Existem pecados que são um pior do que o outro. Existe até um pecado que não tem perdão, ele é imperdoável. A Escritura Sagrada diz, por exemplo, que pessoas que se dizem irmãos e que semeiam contenda
entre os irmãos, esse pecado é um dos piores para o Senhor Deus, que o leva a uma ira profunda. Então, quando aqui o nosso símbolo de fé, ele diz, como não há pecado tão pequeno que não mereça a condenação, e é verdade, o pecado pode ser até pequeno, a extensão desse pecado pode ser ínfima, mas ele é capaz de nos condenar. Como também o nosso símbolo de fé continua dizendo, assim também não há pecado tão grande que possa trazer condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. O que nós precisamos entender aqui é o seguinte, compare um veneno altamente mortal. Né? Imagine o pior veneno que existe, a pior toxina que existe. Salvo me engano, acho que o botulismo está entre elas. Vamos imaginar isso daí. Aí você pega um copo, aliás, 2 copos. Num copo você coloca um dedo desse veneno. E vamos supor que esse veneno, apenas uma gota deste veneno é capaz de matar. Mata em minutos. Pingou uma gota, morreu. Ok. Então, num copo você coloca um dedo de veneno e no outro você coloca o copo cheio. Eu pergunto, qual dos dois vai te matar? Os dois, evidentemente. Mas há uma diferença entre os dois? Sim, quantitativa. Um tem mais, outro tem menos. Então veja, o pecado ele é poderoso para nos afastar do Senhor. É por isso que o nosso símbolo de fé vai dizer que não existe pecado tão pequeno que não possa nos condenar. Mas também não existe pecado grande o suficiente para nos condenar, ainda que manifestemos o nosso arrependimento. É isso. Quando nós genuinamente nos arrependemos, não importa o pecado. Eu posso ter contado uma mentirinha ali, ou então eu posso ter, com muita maldade, envenenado a comida de 100 pessoas inocentes, fazendo-as morrer pela minha maldade. Veja, quando eu me arrependo, todos os meus pecados, seja a mentirinha que me condena, tem o efeito da morte, ou esse tão terrível quando 100 pessoas, 100 famílias foram destruídas pelas minhas mãos, mas quando eu me arrependo, eu tenho o perdão em Cristo Jesus. É como eu sempre digo de vez em quando, Mao Tse Tung, que era um pedófilo, ele pegava à força crianças, que, sob seu comando, matou mais de 70 milhões de pessoas na China. Foi um homem mau, foi um homem terrível, de uma maldade gigantesca e sem precedentes. Se Mao Tse Tung, no leito de sua morte, tiver ali um evangelista que lhe pregue o evangelho, e ele ali, minutos antes de morrer, mostrasse genuíno arrependimento pela obra de Cristo, ele estará no céu. Esse é o poder da redenção em Cristo Jesus. Este é o poder. Existem muitos crentes que não entendem isto e às vezes querem ser mais justos do que Deus. Eles cometem um pecado, eles se arrependem, mas não se sentem perdoados. É claro que existe uma diferença entre sentir vergonha, sentir asco por aquele pecado, isso é uma coisa saudável, é uma coisa que agrada ao Senhor. Outra é o crente não se sentir perdoado por Deus, tal é o tamanho do seu pecado. Isso é mais um pecado. Então não podemos ser assim. A nossa confissão de fé, baseada na Escritura Sagrada, diz, olha, não há pecado pequenino que não tenha poder de nos condenar, mas também não há pecado gigantesco que não seja perdoado pelo Senhor quando nós nos arrependemos. E o último ponto fala da expressão do arrependimento, que é o artigo 6, diz assim, como todo homem é obrigado a fazer a Deus confissão particular dos seus pecados, pedindo-lhe o perdão deles e abandonando-os, achará misericórdia, assim também aquele que escandaliza seu irmão ou a igreja de Cristo deve estar pronto por uma confissão particular ou pública do seu pecado e do pesar que por ele sente
a declarar o seu arrependimento aos que estão ofendidos. Isto feito, estes devem reconciliar-se com ele e recebê-lo em amor. O que nós encontramos aqui é muito claro. Se eu cometi pecado contra um irmão, eu devo ir a ele. Se eu cometi um pecado publicamente, eu devo pedir perdão publicamente. Não é justo quando eu ofendo um irmão publicamente de maneira pecaminosa e depois eu vou em particular conversar com ele. Não é assim. Eu preciso entender que a forma como eu pequei, eu também devo pedir perdão. Então, está muito claro aqui o nosso símbolo de fé. Como cada homem é obrigado a fazer a Deus confissão particular de seus pecados, pedindo-lhe perdão deles e abandonando-os, achará misericórdia. Assim também aquele que escandaliza seu irmão ou a igreja de Cristo deve estar pronto por meio de uma confissão particular ou pública de seu pecado e do pesar que por ele sente. E aí ele deve ser perdoado. Então, por exemplo, um irmão cometeu um pecado que feriu toda a igreja. Toda a igreja toma conhecimento deste pecado. Ele, demonstrando arrependimento, tem que ir lá na frente e pedir perdão também a seus irmãos. Quando esse pecado atinge apenas alguns irmãos, ele deve fazê-lo na presença do conselho ou reunindo esses irmãos, pedir perdão pelo seu pecado. E aí tem um outro detalhe. Porque a igreja ou esses irmãos são obrigados a perdoá-lo. Então não existe essa de alguém que demonstra arrependimento, está sendo tratado e aí fica aquele disse-me-disse, né, falando mal, não sei o quê. Pois é, aquela pessoa, mas não sei lá. Não tem nada disso. Temos que perdoar como igreja, para, como diz aqui o nosso símbolo de fé, para que haja reconciliação com o penitente e recebê-lo em amor. Olha, gente, não importa o pecado que a pessoa tenha cometido, inclusive contra a igreja, é necessário que, em havendo genuíno arrependimento, devemos perdoá-lo e recebê-lo em amor. Muito importante nós pensarmos acerca deste tema, que é o tema do arrependimento. Então, com esta lição, nós somos capazes de responder algumas perguntas. Nós podemos, por exemplo, definir o que é arrependimento. Podemos entender a necessidade deste arrependimento para a nossa vida. Entendemos a eficácia deste arrependimento. E veja, entendemos também que esse arrependimento ele não deve ser expresso apenas secretamente diante de Deus, mas dependendo do pecado e as pessoas atingidas, ele também pode e deve ser manifestado publicamente. E veja que, nesse sentido, também devemos perdoar aqueles irmãos que manifestaram genuíno arrependimento. E eu concluo dizendo algo extremamente importante. O arrependimento em si não é aquilo que nos perdoa. Quem nos perdoa é Deus Pai, por intermédio de Cristo Jesus, aplicando a sua justiça. E ele faz isso livremente, como Cristo também se manifesta livremente. Mas, para que sejamos perdoados, sim, é necessário o arrependimento. E é por isso que o nosso símbolo de fé utiliza a expressão arrependimento para a vida. Bem, esta é a nossa lição, que estejamos todos bem convictos desse tema, que nos sintamos motivados a estudar cada vez mais a nossa confissão de fé, entendendo o que ela nos traz e que tudo isso venha redundar para Cristo, a glória devida ao seu santo nome. Porque quando nós falamos de arrependimento, quando nós falamos de perdão de pecados, nós estamos falando da obra de Cristo Jesus. E aí eu gostaria de encerrar fazendo a citação do nosso Catecismo Maior, na resposta da pergunta número 76. E veja só
o texto que traz o nosso catecismo. O arrependimento que conduz à vida é uma graça salvífica, operada no coração do pecador pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus, pela qual, percebendo e sentindo e apreendendo a misericórdia de Deus em Cristo para com os arrependidos, o pecador tanto se entristece pelos seus pecados e os odeia, como se volta de todos eles para Deus, se propondo e se esforçando por andar constantemente com Deus em todos os caminhos da nova obediência. Que Deus nos abençoe. Irmãos, eu volto aqui porque há um ponto que eu considero importante que eu esqueci de tratar com os irmãos, que é a diferença entre arrependimento e remorso. Né? Existe o remorso e existe o arrependimento. Então, qual é a diferença? A diferença a gente precisa estabelecer já dizendo o seguinte: o ímpio pode sentir remorso. Todo ímpio pode sentir remorso, mas ele nunca consegue se arrepender. Veja, é porque essas palavras elas possuem um conteúdo teológico, né? Para que assim falemos. Então, agora, o crente, ele pode manifestar arrependimento, como também, infelizmente, ele pode manifestar somente remorso, e aí ele continua em pecado diante de Deus e precisa tratar disso. Então, qual é a diferença entre pecado, entre arrependimento e remorso? O remorso é quando eu tenho esse sentimento forte de sofrimento por um mal que eu cometi, mas pensando apenas horizontalmente. Então, eu pequei contra fulano, eu pequei contra ciclano, eu pequei contra beltrano, e aí o meu problema é com relação àquela pessoa. Então, eu desejo reparar o meu erro somente com aquela pessoa. E fica por isso mesmo. Arrependimento não. O arrependimento, ele logo de imediato, ele gera no nosso coração o sentimento de que nós pecamos contra Deus e afrontamos a santidade de Cristo Jesus. Isso é arrependimento. Então vamos supor que eu minto para um irmão, né? Vamos supor, uma situação ali e tal, conto uma mentira para um irmão. Aí eu começo a sofrer por causa daquilo. Eu não deveria ter feito isso. Eu pequei. O crente, ele vai ter o seguinte sentimento: oh, meu Deus, eu pequei contra ti e pequei contra meu irmão. Aí, essa pessoa vai pedir perdão a Deus e depois vai até aquele irmão pedir perdão. Agora, o remorso, que é o sentimento comum dos ímpios, não é assim. O remorso vai fazer apenas com que ele sofra pelo mal que ele cometeu somente para com aquela pessoa. E ele vai tentar se resolver com aquela pessoa. Isso é complicado. Então é preciso entender que o perdão vem do arrependimento. O remorso, ele não traz o perdão do Senhor Deus em Cristo Jesus. Porque, como eu disse, remorso é natural. Todos nós temos. Agora, arrependimento é produzido pelo Espírito Santo de Deus no nosso coração. Eu tinha me esquecido desse ponto e eu trouxe aqui como acréscimo para aumentar, ampliar um pouco mais a nossa compreensão sobre esse tema, o arrependimento. Que Deus nos abençoe.